Além de ser importante para a especialidade, o lúpus é uma doença importante para o médico, vamos dizer assim, como um todo, porque esses pacientes eles podem apresentar as mais diversas manifestações clínicas nos mais variados órgãos e tecidos. Então, muitas vezes eles são procurados por não especialistas. Aliás, na maioria das vezes, eles talvez busquem inicialmente um não especialista. Pode ser um clínico geral, um médico de família, principalmente no SUS, mas muitas vezes é um dermatologista, muitas vezes é um pneumologista, algumas vezes até um cardiologista. Às vezes o paciente tem abortos recorrentes e acaba procurando um obstetra, um oftalmologista e por aí segue, tá bom? Esses aqui são os objetivos que estão definidos lá no manual de vocês. Então, ele começa com uma conceituação das doenças do colágeno, ou doenças do tecido conjuntivo, que é o grupo de patologias da qual o lúpus faz parte, né? Então, nós vamos ver hoje o lúpus eritematoso sistêmico, e vai ter um TBL em que essas outras doenças do tecido conjuntivo vão ser abordadas, mas eu vou fazer hoje uma introdução a esse tema. Então, vem definir, descrever a epidemiologia, explicar a etiopatogenia e imunopatogenia da doença, objetivos relacionados aos aspectos clínicos e critérios de classificação, que estão no manual de vocês, e do tratamento, segmento e das complicações do lúpus, tá bom? Então, as referências são principalmente o livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, está disponível na biblioteca virtual de vocês, e o Harrison, o capítulo de lúpus do Harrison. Vamos aqui para frente. Então, a gente vai começar com uma introdução às doenças do tecido conjuntivo e falar um pouco sobre a pesquisa de autoanticorpos nucleares, né, o teste do FAN. Normalmente, a gente tinha antes um TBL sobre laboratório em doenças reumatológicas. Então, como não foi trocado esse TBL, acaba que cada professor, quando for abordar uma patologia específica, vai ter que abordar pelo menos rapidamente os principais métodos de laboratório para o diagnóstico dessa patologia. Então, o que são essas doenças do tecido conjuntivo? Se vocês pegarem o capítulo da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a seção 5, vai ter lá listadas como doenças do tecido conjuntivo essas 5 patologias aqui. O lúpus eritematoso sistêmico, a doença mista do tecido conjuntivo, a esclerose sistêmica ou esclerodermia, a síndrome de Sjögren e as miopatias inflamatórias. Então, essas 5 doenças seria aquilo que seria classificado como doenças do tecido conjuntivo, né? Esse termo, doença do tecido conjuntivo ou doença do colágeno, na verdade é um termo equivocado, mas acabou ficando por tradição. Essas 5 patologias, o que foi observado ainda no século passado? É que elas podem afetar diversos órgãos e tecidos. Praticamente elas não poupam nenhum órgão ou tecido. Então, no momento em que não se sabia ainda que essas doenças têm um caráter de autoimunidade, a hipótese é que elas afetavam o tecido conjuntivo. E como esse tecido conjuntivo, cuja principal molécula é o colágeno, é o tecido mais distribuído do organismo, então se achava que essas múltiplas manifestações clínicas dessas doenças decorriam de alguma alteração no tecido conjuntivo. Posteriormente, ficou evidente, né, que existe um componente de autoimunidade, uma agressão autoimune aos mais diversos órgãos e tecidos, mas o termo acabou, doença do tecido conjuntivo ou doença do colágeno, se mantendo. Então, se a gente for ser bem correto, na verdade, as doenças do colágeno não são essas aqui. Doença do colágeno seria, por exemplo, a síndrome de Marfan ou a síndrome de Ehlers-Danlos, né, em que você tem realmente alterações da estrutura do colágeno, são alterações genéticas da estrutura do colágeno que acabam levando a diversas manifestações clínicas, principalmente no tecido, na pele, mas também em outros órgãos. Então, por tradição, ficou sendo chamado de doença do tecido conjuntivo.
Dentro desse contexto, tem também aquilo que é chamado de doença indiferenciada do tecido conjuntivo. Eu vou explicar aqui também o que é. Eu vou ilustrar essa história das doenças do tecido conjuntivo, um pequeno caso clínico para a gente abordar também a parte laboratorial. Então, é uma mulher jovem, de 27 anos, previamente rígida, que há 3 meses ou 12 semanas iniciou um quadro de uma poliartrite simétrica e aditiva, acometendo, então, pequenas articulações das mãos, exceto as interfalangianas distais. Então, é uma artrite que pega aqui as articulações interfalangianas proximais, pega as articulações metacarpofalangianas, aqui a quinta e a segunda, pega punho, que são consideradas pequenas articulações, vocês devem ter visto na aula do professor Leonardo, né? Mas que poupa aqui as articulações interfalangianas distais. Pega ombro, pega joelho, pega tornozelo. Então, diante de um quadro de uma poliartrite simétrica e aditiva crônica que pega pequenas articulações das mãos, já se abre aí uma gama de diagnósticos diferenciais que incluem, por exemplo, a artrite reumatoide que vocês estudaram na aula passada, né? E que inclui também as chamadas doenças do tecido conjuntivo, além da artrite psoriática e de outras formas de doença reumatológica. A paciente apresenta ainda febre baixa, né? Fadiga, mialgias difusas, perda de peso, que são sintomas inflamatórios sistêmicos mais inespecíficos, que não permitem aí apontar para um diagnóstico mais direcionado, está fazendo uso de anti-inflamatório, mas há 7 dias ela refere ter aparecido um dado novo, que são essas lesões, que estão ilustradas aqui nessa imagem, que são essas lesões que acho que é chamada esse tipo de lesão de púrpura palpável. Então, o que é essa púrpura palpável? São lesões eritematosas, né? Não são placas, são lesões menores, mas maiores do que as petequias, em que ocorre um extravasamento de sangue para o tecido subcutâneo. E essas pequenas placas são elevadas, elas são palpáveis. Então, esse achado de púrpura palpável no membro inferior, nos membros, que acontece mais nos membros inferiores, na maioria das vezes, isso traduz um quadro de vasculite, ou seja, um quadro de inflamação da parede do vaso, como inflama a parede dos vasos pequenos e médios, as hemácias extravasam para o tecido subcutâneo e o paciente tem essas lesões que são palpáveis. Então, aqui já aponta a presença de uma vasculite. Além disso, essa paciente descreve aquilo que a gente chama de fenômeno de Raynaud, né? Então, o que é o fenômeno de Raynaud? O fenômeno de Raynaud, ele é uma manifestação de uma hiperreatividade vascular. Então, mais uma vez, um acometimento dos vasos sanguíneos. Então, quando o paciente se expõe a condições de frio, por exemplo, está num ar-condicionado ou abre uma geladeira e fica manipulando alguma coisa na geladeira, ou, sei lá, está lavando alguma coisa com água fria, né? Essas vão ser as principais situações na nossa realidade, já que a gente não tem uma estação fria realmente aqui no Ceará. Então, esse paciente descreve o quê? Quando ele se expõe ao frio, os dedos inicialmente ficam pálidos, você tem um vasoespasmo. Se esse vasoespasmo persiste, as extremidades dos dedos ficam arroxeadas por um dado momento. Quando ele aquece as extremidades, você vai ter uma reperfusão e os dedos vão ficar bem vermelhos, tá certo? Então, classicamente, esse fenômeno de Raynaud, ele é trifásico, ele tem a palidez, o arroxeamento e a vermelhidão. E isso também traduz acometimento vascular. Esse fenômeno de Raynaud, ele pode ser, vamos dizer assim, primário e não ter nenhum significado clínico, mas ele aparece em diversas doenças da reumatologia, em particular nessas doenças do tecido conjuntivo e nas vasculites de pequeno vaso. Então, esse é um dado a mais que já aponta um pouquinho para alguns diagnósticos diferenciais. E, além disso, a paciente apresenta uma poliadenomegalia, tanto cervical como axilar. Só que são linfonodos numerosos, mas pequenos, elásticos, indolores, não aderidos, sem sinais inflamatórios.
Então, sugere, a princípio, uma poliadenomegalia reacional, né? Mas a gente tem que considerar outras possibilidades também, em particular doenças neoplásicas. Ausculta cardiopulmonar normal, abdômen sem alterações, a paciente não apresenta edema de membros inferiores. Então, em resumo, é uma mulher jovem com uma poliartrite, uma púrpura palpável, o fenômeno de Raynaud, uma poliadenomegalia e sintomas inflamatórios inespecíficos, febre, perda de peso, mialgia. A gente teria uma ampla gama de diagnósticos diferenciais, mas aqui talvez sejam os 4 principais. Então, não se pode deixar de considerar a possibilidade de neoplasias hematológicas, em particular no linfoma, uma vez que a paciente tem poliadenomegalia, tem febre, tem perda de peso, tem adinamia, né? Tem esse fenômeno da púrpura de membro inferior, que é a vasculite, que pode aparecer no linfoma. Quadro de artrite, de fato, é bem menos comum no linfoma, e você esperaria linfonodos com outras características, mas é uma hipótese que não pode deixar de ser considerada. A artrite reumatoide, que vocês viram na aula passada, que pode ter diversas manifestações extraarticulares. Característica principal é uma artrite com destruição das articulações. Com 3 meses de evolução, você ainda não vai ter deformidades, você não vai ter destruição articular vista por radiografias. E você tem aqui algumas manifestações que não são habituais na artrite reumatoide, como o fenômeno de Raynaud, a poliadenomegalia e essa vasculite, que é a púrpura palpável. As vasculites sistêmicas também entrariam no diagnóstico diferencial. Então, esse é um tema que não será abordado na disciplina, né? Mas que em algum momento vocês vão ter que estudar. Poliangite microscópica, anteriormente chamada de granulomatose de Wegener. Então, quando vocês estiverem no internato da clínica médica, fatalmente vocês vão ter que estudar, porque isso são doenças raras, esse grupo de doenças, as vasculites, mas acabam entrando no diagnóstico diferencial de uma série de apresentações clínicas que vocês vão ver, né, pacientes internados, e as doenças do tecido conjuntivo, que seria o foco, então, aqui dessa aula, tá certo? Então, essas doenças do tecido conjuntivo, que é o que a gente está abordando, elas têm características clínicas comuns, como esse quadro de poliartrite não erosiva. Então, diferente da artrite reumatoide, que é uma doença que tem essa característica fenotípica mais marcada, é o que caracteriza, de fato, a artrite reumatoide, a erosão osteocartilaginosa. Aqui, né, no lúpus, no Sjögren, nas miopatias inflamatórias, na esclerodermia, na doença mista do tecido conjuntivo, você tem artrite, mas essa artrite não é erosiva. Então, se você radiografar isso aqui ou fizer ressonância ao longo dos anos, não vai aparecer aquelas erosões osteocartilaginosas que aparecem na artrite reumatoide. Nessas doenças do tecido conjuntivo como um todo, é muito comum a presença desse chamado fenômeno de Raynaud, que traduz esse acometimento da microcirculação das extremidades, e também é muito comum o acometimento cutâneo. Então, pele, junta e vaso é uma característica que permeia praticamente todas essas 5 doenças do tecido conjuntivo. Mas aquela característica que é unitiva para esse grupo é a presença no soro dos pacientes dos chamados anticorpos antinucleares, tá certo? Ou a gente pesquisa na prática clínica esses anticorpos antinucleares por um teste que é chamado de pesquisa de FAN, ou fator antinuclear, né? Esses autoanticorpos antinucleares, eles foram, vamos dizer assim, descritos pela primeira vez ali na década de 40 do século passado, em 1948, por esse pesquisador, o Hargreaves. Então, ele encontrou um fenômeno que chamou a atenção. Quando ele estudou a medula óssea de pacientes com lúpus, ele viu que muitos pacientes tinham esse fenômeno aqui, que ele chamou de fenômeno LE, ou célula LE, que é célula lupus eritematoso, que é o quê? Que é um neutrófilo
tem que fagocitou um núcleo celular de uma outra célula. Então, essa foi a primeira pista de que essas doenças teriam um componente aí, não do tecido conjuntivo, mas de participação do sistema imune, né, do sistema imunológico. Então, o que é que foi sendo percebido ao longo do tempo? Que para que esse fenômeno acontecesse, seria necessário a presença no soro dos pacientes com lúpus de algum fator, que na época eles não sabiam que era um anticorpo, então por isso se ficou chamado de fator antinúcleo. Então existia algum fator que atacava, vamos dizer assim, o núcleo das células e fazia com que essas células fossem fagocitadas por neutrófilos. Então, se eu pegasse e colocasse, incubasse junto neutrófilo, núcleo celular e o soro de paciente com lúpus, esse fenômeno não acontecia. Se eu colocasse neutrófilo, núcleo celular extraído de célula e o soro de pacientes com lúpus e incubasse por um tempo, esse fenômeno de fagocitose do núcleo celular por neutrófilos, ele aparecia, tá certo? Então, posteriormente, à medida que a coisa foi sendo melhor entendida, se viu que esse fator eram, na verdade, anticorpos que reconheciam antígenos próprios, autoantígenos, que estão presentes no núcleo celular. O que é uma situação, vamos dizer assim, extremamente estranha, porque o núcleo celular está protegido dentro da célula. Não? Por que é que esses pacientes tinham anticorpos que reconheciam elementos do núcleo celular? Né? Era uma coisa que, com o tempo, foi começando a ser melhor compreendida. Então, por muito tempo, formei tem 20 anos, mais ou menos, esse teste, a pesquisa das células LE, foi utilizado para o diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico, para a pesquisa da presença desse fator antinúcleo ou desses anticorpos antinucleares. Mas com o tempo isso caiu. Quando eu era ainda médico recém-formado, ainda se pedia esse teste, pesquisa de célula LE. Hoje em dia não se usa mais esse teste. Vocês vão ver que eventualmente algum colega mais antigo e que não é reumatologista, então ele viu isso ainda na época da graduação, quando ele pensa em lúpus, ele pede essa pesquisa de célula LE, mas é um teste pouco sensível e que hoje não se utiliza mais. Hoje, o que a gente usa para a pesquisa desses anticorpos antinucleares? É o tal do teste do FAM. Então, o FAM ficou, vamos dizer assim, por tradição, e porque o termo FAM ele soa melhor do que eu chamar de AAN, anticorpo antinuclear. Então, a gente fala que o paciente tem um FAM positivo e não um AAN positivo. Né? Então, em português, acaba soando melhor FAM. Em inglês, eles chamam de ANA, né? Que é o ANA. Né? Em português, ficou o termo FAM. Então, como é que você faz essa pesquisa do FAM? Você vai utilizar aí a imunofluorescência indireta, e o substrato para a pesquisa do FAM é uma cultura de células que são as chamadas células REP2, que são células epiteliais humanas, do tipo 2, que são células derivadas de um paciente que tinha um carcinoma laríngeo. Então, são células imortalizadas, a gente pode chamar assim, que vão sendo cultivadas e vão sendo distribuídas nos laboratórios ao redor do mundo inteiro. Então, no mundo inteiro se padronizou que essa é a célula que se usa para essa pesquisa do fator antinúcleo, dos anticorpos antinucleares, pelo teste de imunofluorescência indireta. Então, você coloca essa célula numa placa, né, numa placa de microscópio, numa placa de vidro, e aí você pega o soro do paciente que você suspeita de que ele tem uma doença do tecido conjuntivo e você faz diluições desse soro. Pega uma porção do soro do paciente e 40 do diluente. 1 para 80, 1 para 160, 1 para 320, 1 para 640, 1 para 1280 e vai diluindo. Até que vai chegar um dado momento que o soro está tão diluído que você não consegue mais detectar esses anticorpos antinucleares. Então, essa diluição, ela não é um valor preciso da quantidade de anticorpo, mas ela lhe dá uma ideia do tanto de anticorpo, de autoanticorpo que o paciente tem. Então, você faz essas diluições e você incuba esse soro do paciente com essa placa que contém essas células REP2.
Se o soro do paciente contiver autoanticorpos que reconheçam antígenos presentes no núcleo dessas células REP2, ou mesmo no citoplasma, no aparelho mitótico, porque essas células tem células em divisão aqui, então esse anticorpo vai se ligar a esses antígenos com aquela força de ligação que é característica da reação antígeno-anticorpo. Então fica muito grudado. Eu pego essa placa, lavo, né? Lavo com uma solução, que é o PBS, retiro o excesso de outros anticorpos. Então, tudo que vai ficar de anticorpo aqui sobre a placa é aquilo que tiver grudado. Aí eu vou e uso um anticorpo que a gente pode chamar de revelador. Então, é um anticorpo anti-anticorpo, né? São imunoglobulinas G, geralmente, que reconhecem a porção FC da imunoglobulina. Então, se tiver imunoglobulina grudada aqui, esse anticorpo gruda, né? E é esse anticorpo que indiretamente revela a presença de autoanticorpos no paciente. Por isso que é uma imunofluorescência indireta. E esse anticorpo ele está conjugado com uma substância química, geralmente a fluoresceína. Quando eu jogo luz azul de um microscópio de imunofluorescência nesse conjunto, né, nessa lâmina, essa fluoresceína ela brilha com uma luz verde. Então, se o paciente tiver anticorpo, a primeira coisa que você vai ver é que tem regiões da placa, regiões da célula que estão verdes, que estão positivas. Então, a primeira informação que a gente pode ter do teste é se o teste se ele é positivo ou negativo, ou seja, se o FAM é reagente ou não reagente. Então, essa é a primeira informação que sai no teste. A outra informação que a gente pode obter do teste é o título, né? Até quando o teste continua positivo. Então, eu vou colocando as diluições. Aqui, no caso desse exemplo, dessa figurinha aqui, até 1/320 eu ainda tenho o autoanticorpo detectável. A partir de 1/640 eu não tenho mais. Então, quando eu boto essa diluição 1/640 no sistema lá, ele não vai grudar, não vai ter autoanticorpo e aí não vai brilhar. Então, no caso dessa situação aqui, o FAN seria reagente 1/320, seria a diluição. E a outra informação que eu posso ter é o padrão de distribuição desses anticorpos nas estruturas celulares. Como é que ele aparece quando eu olho o microscópio, tá certo? Então, dependendo de como esse teste mostre essa distribuição desse brilho da fluoresceína, eu infiro que é um determinado grupo de autoanticorpos que está dando aquele teste positivo. Então, por exemplo, se brilha o núcleo celular todinho, como se tivesse vindo aqui alguém pintado com um lápis de cor de verde, esse padrão é dito homogêneo. Então, tem dados autoanticorpos, isso aqui não é preciso, claro, mas tem alguns autoanticorpos que estão associados a esse padrão. Por exemplo, os anticorpos contra o DNA. Então, quando você tem anticorpo anti-DNA, o FAN geralmente dá esse padrão homogêneo. Eu posso ver um monte de pontos, uns pontos grandes, grossos, como está ilustrado aqui. É o padrão pontilhado grosso. Aí isso já aponta para dados anticorpos, anti-RNP e o anti-SM. Se o padrão é nucleolar, já aponta para um outro anticorpo, que é o anticorpo antitopoisomerase 1, que está associado à esclerodermia. E aí segue, se o padrão é centromérico, anticorpo anticentrômero ou anti-SEMP-B. Então, quando você tem esse padrão, ele já lhe dá uma ideia, ele dá alguma pista para o possível autoanticorpo que causa a positividade daquele teste, e como alguns autoanticorpos são específicos para algumas doenças do tecido conjuntivo, então esse padrão ele pode te apontar para um dado diagnóstico, tá certo? Mas normalmente o que você vai fazer é pedir a dosagem do autoanticorpo específico, como a gente vai ver mais para frente. Então, a presença desses anticorpos antinucleares, ou o teste do FAN, é, de fato,
vamos dizer assim, o principal elemento unitivo daquilo que ainda hoje se chama de doenças do tecido conjuntivo ou doenças do colágeno, tá certo? Então, ele está positivo na maioria dos pacientes que têm essas doenças do tecido conjuntivo. Então, no lúpus eritematoso sistêmico, a gente vai ver mais adiante, hoje se considera que 100% dos pacientes com lúpus têm FAM positivo. Então, a ausência ou a negatividade do FAM, ela, de certa forma, descarta o diagnóstico de lúpus. Doença mista do tecido conjuntivo, 100% de positividade do FAM. Esclerose sistêmica ou esclerodermia, quase 100%. O Sjögren, nas miopatias inflamatórias, isso é um pouco menor, varia de 40% a 80%. Agora, uma coisa importante, o Leonardo deve ter comentado também das dificuldades do fator reumatoide, por exemplo, né? Então, o FAM, ele não é específico das doenças do tecido conjuntivo. Então, você pode ter anticorpos, autoanticorpos, que reconhecem antígenos na célula, no núcleo, no citoplasma da célula, presentes em outras doenças, tanto da reumatologia como de outras condições. Então, por exemplo, na artrite reumatoide, até 50% dos pacientes com artrite reumatoide podem ter FAM positivo. Agora, aqueles autoanticorpos específicos ou mais relacionados a essas doenças, eles são negativos. Doenças hepáticas autoimunes, principalmente a hepatite autoimune. 100% dos pacientes com hepatite autoimune têm FAM positivo. Doenças autoimunes da tireoide, como por exemplo a tireoidite de Hashimoto. Você pode até ter 50% dos pacientes com FAM positivo, mas esses pacientes não têm lúpus, né? Hipertensão pulmonar primária, esclerose múltipla, neoplasias, principalmente o linfoma. Uma coisa interessante é que na população geral, na população que não tem qualquer doença, você pode encontrar de 5%, a maioria dos países tem em torno de 5% de teste positivo, de positividade do FAM na população geral. O Brasil tem poucos estudos, mas tem um estudo que é citado nesse livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia que aponta uma positividade de 13%. Então, é bastante gente na população geral que tem FAM positivo, tá certo? Agora, esse FAM não tem um significado clínico, tá certo? Ele não progride, ele não causa nenhuma lesão, não causa nenhum efeito nesse tipo de paciente, tá bom? A gente não pode nem chamar isso aqui de falso positivo, não. O anticorpo está presente mesmo. Mas, principalmente aqui falando da população normal, existem mecanismos contrarregulatórios, apesar de existir essa certa autoimunidade nesses pacientes, isso não progride para uma doença autoimune. Então, isso às vezes gera um fator de confusão. O FAM, ele nunca deve ser usado, vamos dizer assim, como um teste de triagem populacional para tentar flagrar a doença antes que ela se manifeste, porque você tem um percentual considerável de pessoas que têm FAM positivo e que não têm e não desenvolverão nenhuma dessas doenças do tecido conjuntivo. Então, você vai usar esse teste quando você tiver um contexto clínico em que você tenha como hipótese diagnóstica alguma dessas doenças do tecido conjuntivo. Vou passar aqui. Então, vamos retomar lá o nosso caso. Tem uma mulher de 27 anos com uma poliartrite, uma púrpura palpável, um fenômeno de Raynaud, uma poliadenomegalia, esses sintomas sistêmicos mais inespecíficos. Aqui, sem dúvida, eu suspeito, eu penso na possibilidade de alguma das doenças do tecido conjuntivo. Então, o que o médico vai fazer aqui? Bom, eu tenho esse quadro, eu vou pedir alguns exames, inclusive o FAM, tá certo? Então, aqui foram pedidos exames para esse paciente. Então, veio com o hemograma, mostrou uma anemia normocítica normocrônica. Aqui tanto pode ser uma anemia de doença crônica, por uma inflamação sistêmica, como pode eventualmente ser uma anemia hemolítica, mas eu não tenho outros dados para afirmar. Tem um leucograma normal, plaquetas normais, as chamadas provas de atividade inflamatória, que o Leonardo deve ter citado aí para vocês no diagnóstico da artrite reumatoide, que são a VHS, a velocidade de hemossedimentação, e a PCR, bastante elevados, tá certo? Principalmente a VHS.
Então, nessas doenças, em geral, a VHS sobe muito mais do que a proteína C reativa, enquanto na artrite reumatoide há um certo paralelismo, né? São testes específicos, mas aqui no contexto mostram que existe uma inflamação sistêmica. A função renal, pelo menos vista pela creatinina, é normal, eu não tenho um sumário de urina. Aqui eu tenho um fator reumatoide e um anti-CCP negativos, não exclui o diagnóstico de artrite reumatoide, mas torna um pouco menos provável. E eu tenho aí esse FAM nuclear homogêneo 1:320. Então, eu passo a ter aqui no meu quadro clínico, paciente que, além da poliartrite, do fenômeno vascular, da púrpura palpável, desses sintomas inflamatórios sistêmicos, tem uma anemia, que eu não sei se é de doença crônica ou hemolítica, um aumento de provas de atividade inflamatória e um FAM positivo, né, um FAM reagente, reagindo no núcleo celular com esse padrão homogêneo com um título considerável. É um título considerável, acima de 1:160 já é um título considerável, tá certo? Então não é um título baixo. Então, nesse momento aqui, com essas manifestações clínicas e com esses testes laboratoriais, eu não consigo ainda classificar esse paciente em nenhuma daquelas doenças mais específicas, aquelas doenças do tecido conjuntivo. Quer lúpus, quer polimiosite, quer Sjögren, quer esclerodermia, quer doença mista do tecido conjuntivo. Então, nesse momento, o que esse paciente tem? Bom, nesse momento, ele tem uma doença indiferenciada do tecido conjuntivo, porque ele não preenche. Aí vem aquela história que o reumatologista usa muito, os critérios de classificação para essas outras doenças. Ele tem manifestações clínicas, laboratoriais, autoanticorpo, que é compatível com as doenças do tecido conjuntivo, mas eu não consigo classificá-lo em nenhuma dessas doenças que são mais fechadas, vamos dizer assim. O que um bom clínico vai fazer? Bom, ele vai retornar ao paciente, né? E ele vai buscar por dados da história do exame físico, tá certo? Que possam ter passado desapercebidos, que o paciente possa não ter relatado. Muitas vezes o paciente procura o médico porque está com dor articular e não acha que determinados quadros, como, por exemplo, uma convulsão que ele teve, que ele está procurando um neurologista para ir para avaliar, que ele teve há 2 meses atrás, ele acha que aquilo não tem nada a ver com aquele quadro articular. Então, se você não perguntar ativamente, o paciente não relata para você. Então, você vai tentar ainda, através da história, exame físico e exames complementares, outros, por exemplo, aqui no caso, talvez pedir um sumário de urina, talvez pedir cumbis, talvez pedir reticulócitos, bilirrubina, para tentar caracterizar melhor essa anemia, você vai tentar direcionar para algum lado, tá certo? Então, você vai ver se o paciente preenche algum critério de classificação. Se ele apresenta o clássico Hashimoto, que a gente vai ver na aula mais para frente, umas imagens, descrever melhor, isso aponta para o diagnóstico de lúpus. Convulsão, glomerulonefrite, que isso aqui, estou apontando na tela, que isso aqui não costuma aparecer nas outras doenças. Então, se aparece isso aqui, muito provavelmente é lúpus. Se você faz o exame físico do paciente com mais detalhe, encontra o chamado sinal de Gottron nas mãos dele. Se ele está ali meio prostrado, você não fez o exame neurológico achando que o paciente está com muita dor. Você faz o exame neurológico e vê que o paciente, na verdade, não está ali sem se movimentar muito porque tem artrite, é porque ele tem, de fato, um acometimento muscular, uma fraqueza muscular proximal, um aumento da CPK. Você vai ter aí o grupo das miopatias inflamatórias. Eu estou passando isso aqui muito rápido. Vai ter o TBL em que isso aqui vai ser aprofundado, tá bom? Se o paciente tem síndrome SICA, né? Olho seco, alguém falou, perdão? O que é esse sinal de Gottron? Sinal de Gottron é um... Como é? Fala o nome quando vocês perguntarem para eu saber quem é. Humberto. Certo, Humberto. Sinal de Gottron, acho que você está me vendo aí, são umas lesões eritematosas e descamativas que aparecem aqui sobre as articulações interfalangianas proximais, metacarpofalangianas, às vezes no cotovelo, tá certo? Que é muito sugestivo de uma doença que chama dermatomiosite. Então, quando isso aparece,
é quase que certo que o diagnóstico, esse é uma das poucas, vamos dizer assim, um dos poucos sinais na reumatologia que se considera praticamente patognomônico de uma doença, que é esse sinal de Gottron para a dermatomiosite, tá bom? Se o paciente tem, então, olho seco, boca seca, xeroftalmia, xeroostomia, né, ou xerostomia, isso vai sugerir, nesse contexto, essa chamada síndrome de Sjögren. Se ele tem espessamento da pele, a pele está enrijecida, aderida, que é a esclerodermia. Se ele tem desmotilidade esofágica, que 90% dos pacientes com esclerose sistêmica ou esclerodermia tem. Se ele tem, você resolve pedir um raio-x, uma tomografia, tem fibrose pulmonar, isso aponta, então, para o diagnóstico de esclerose sistêmica. Então, dependendo daquilo que aqui se apresenta clinicamente, através de exames complementares que você solicita, dependendo da sua suspeita, você vai direcionar esse paciente para alguma dessas doenças do tecido conjuntivo, mas pode acontecer de ficar como uma doença indiferenciada do tecido conjuntivo e você tratar aquilo ali, né, e fazer esse diagnóstico de doença indiferenciada do tecido conjuntivo. E se aparece, e eu nem falei da doença mista, se aparecem sintomas tanto de polimiosite e dermatomiosite como esclerose sistêmica, você vai chamar isso de doença mista do tecido conjuntivo, tá bom? Agora, uma outra coisa que pode lhe ajudar no diagnóstico mais específico dessas doenças do tecido conjuntivo é você pedir anticorpos específicos, tá certo? Então, tem alguns anticorpos que eles não têm uma sensibilidade de 100%. Então, por exemplo, o anti-DNA vai estar presente em 40%, 60% dos pacientes com lúpus. Mas quando está presente, esse exame é específico para lúpus, tá certo? Então, vale a pena você pedir. O antinucleossomo também não vai estar presente em todos os pacientes. Mas quando ele está presente, ele é específico para lúpus. O anti-SM e o anti-P-ribossomal. Então, todos esses exames aqui, eles são específicos para o lúpus eritematoso sistêmico. Mas só uma água aqui. Se você pede a dosagem, por exemplo, dos anticorpos antissintetase, como o anticorpo anti-JO1, que vai estar presente em 10 a 15% dos pacientes com miopatias inflamatórias. Então, um monte não vai ter. Ser negativo não descarta. Mas se ele é positivo, isso aqui é altamente específico desse quadro, desse tipo de patologia, que são a polimiosite e a dermatomiosite. Se eu peço a dosagem dos anticorpos anti-CEMP-B, que estão presentes no centrômero, ou do anti-DNA topoisomerase 1, esses exames são específicos para a esclerose sistêmica progressiva. Então, para o lúpus, para a polimiosite, para a esclerose sistêmica, eu tenho autoanticorpos específicos que eu posso pedir. Eu peço, por exemplo, por ELISA, um ELISA anti-SM, ou eu coloco simplesmente anti-SM, que a maioria dos laboratórios vai fazer isso por ELISA, né? Já para a doença mista do tecido conjuntivo e para a síndrome de Sjögren, eu não tenho anticorpos específicos, mas eu tenho anticorpos, autoanticorpos contra antígenos celulares, que estão presentes em boa parte desses pacientes, que são, por exemplo, na síndrome de Sjögren, o anticorpo anti-RO e anti-LA. Isso aqui, quando aparecem essas siglas, anti-RO, anti-LA, anti-SM, isso aqui, boa parte das vezes, é nome inicial de paciente em que esse anticorpo foi descoberto ou foi individualizado pela primeira vez, tá certo? Então, RO é o nome inicial de um paciente, LA também. Depois eles passaram a ser chamados de anticorpo anti-SSA e anti-SSB, que é anticorpo da síndrome SS, síndrome de Sjögren A, síndrome de Sjögren B. Você pode chamar de qualquer um desses. Então, eles não são específicos, eles podem estar presentes no lúpus eritematoso sistêmico. Então, o lúpus é o que manifesta a mais ampla gama de autoanticorpos. Então, pode estar presente no lúpus, não é específico para lúpus, nem na síndrome de Sjögren, mas se você tiver um quadro clínico compatível, um FAM positivo, e esses anticorpos positivos, direciona para a síndrome de Sjögren. A mesma coisa o anti-RNP. Ele pode estar presente no lúpus também.
Mas, se você tiver um contexto de uma miopatia inflamatória, num paciente que tenha sintomas de esclerodermia e tem anti-RNP em altos títulos, ribonucleoproteína, aqui no caso, então isso aqui direciona para o diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo. Né? E como é que eu faço? Eu saio pedindo esses exames. Eu tenho essa... Ele foi um monte de anticorpo aqui que eu falei, né? Aqui. Então, eu saio pedindo agora, eu tenho uma doença indiferenciada, eu saio pedindo tudo que é anticorpo aqui. Você até pode, mas isso vai gerar um custo muito alto, né? Vai gerar um custo muito alto. Então, geralmente, o que a gente tenta fazer? Você tenta ver o padrão do fã, tá certo? E direcionar o teu pedido de autoanticorpo por esse padrão do fã. Então, se o fã é nuclear homogêneo, os anticorpos mais associados ao padrão homogêneo são o anticorpo anti-DNA e também o anticorpo antinucleossomo, que são para lúpus eritematoso sistêmico. Então, eu vou pedir ou o anti-DNA ou eu peço os dois. Se é um pontilhado fino ou é anti... Tem outros que também dá, não é específico, tem vários outros. Mas no contexto clínico, o pontilhado fino sugere anti-RO ou anti-LA. Se é um pontilhado grosso, eu tenho um paciente que eu suspeito de doença mista do tecido conjuntivo, deve ser ou pode ser um anti-RNP positivo, ou no lúpus o anti-SM. Se é centromérico, o anti-SEMP, né? Isso aqui são, talvez esses aqui valha a pena memorizar, tá certo? Talvez esses aqui valha a pena memorizar ou ter anotado em algum local para poder você direcionar. O especialista, ele já sabe isso aqui. Né? Para o clínico geral, você pode talvez ter anotado em algum canto, hoje todo mundo tem smartphone, ter anotado, mas uma outra forma de você fazer isso é você entrar num site, que é esse site aqui, o ANA Patterns, né? anapatterns.org. Você tem até esse site em português. Eu até deixei ele aberto aqui. Deixa eu ver se eu deixei mesmo. Para mostrar para vocês. Então, você tem essa... Assim, é uma facilidade e uma dificuldade, né? Então, o que é que aconteceu? Começou a se estudar mais o FAM, e hoje você tem 29 padrões diferentes que podem ser descritos desse FAM. Então, fica, claro, difícil você decorar isso aí tudo. Então, se você entrar aqui no site, perdão, eu vou voltar aqui. Ele tem até aqui para você colocar em português do Brasil. Você vem aqui em padrão, no caso ali daquela paciente, um padrão nuclear homogêneo. Você pega aqui os padrões nucleares. Aí vai ter todos esses padrões. Clica aqui no padrão homogêneo e ele vai te dar aqui os anticorpos que estão associados a esse padrão e as associações clínicas que estão associadas a esse padrão. Lúpus induzido por droga e, eventualmente, artrite idiopática juvenil. Então, você vai lá, entra no site, vê o padrão e você pede o anticorpo específico para a doença que você quer, para não estar pedindo tudo. Você pode pedir tudo? Pode. Vocês vão ver que no ambulatório, eventualmente, a gente pede logo um perfil maior de anticorpo. Porque, assim, esses padrões de FAM, eles têm uma certa subjetividade, né? Ele é examinador dependente. Então, é necessário que o observador chegue lá, não sei nem onde eu botei aqui, o tal do FAM tá aqui. Ele chegue lá e ele veja e olhe e te descreva qual é a localização espacial. Então, eventualmente, tem erro, né? Então, algumas vezes a gente pede tudo. Mas, de forma geral, pensando até em economia da saúde, o certo seria você direcionar para o padrão de FAM que você está vendo ali. Professor, tá bom? Oi, doutora. Fala o teu nome. é a Jaine. Eu Fala, queria saber Jaine. se a gente só pede esses autoanticorpos mais específicos, assim, só se o FAM e o exame clínico não apontar especificamente para alguma doença, né? Só se for algo não que você não consegue fechar só com o que você tem lá no caso. Seria assim, vamos dizer assim, do ponto de vista bem formal, aquilo que a gente deve buscar ensinar e fazer do ponto de vista formal é assim. Então, você tem um quadro clínico compatível,
você pede o FAM como um teste de triagem, então você acha que é uma doença do tecido conjuntivo. Você pede o FAM como triagem. Se o paciente não fecha ainda o diagnóstico com os dados clínicos que você tem, você vai lá e pede o anticorpo direcionado pelo padrão espacial da distribuição do FAM. Isso seria, vamos dizer assim, a forma mais certinha, mais formal de fazer. Agora, essa forma ela tem alguns problemas, tá certo? Então, por exemplo, para a polimiosite e a dermatomiosite, você vai ter uma série de anticorpos que são anticorpos antissintases do RNA transportador, que estão presentes num subgrupo de pacientes que se diz, por exemplo, que são portadores da síndrome antissintetase, e esses autoanticorpos, eles têm uma quantidade muito pequena no soro do paciente, eles são específicos. Os antígenos que são reconhecidos por esses anticorpos, a quantidade deles na célula é muito pequena, então muitas vezes você tem o paciente com uma dermatomiosite com um FAM negativo. Aí você vai lá e pede o anti-Jo, ele vem positivo. Então tem algumas situações em que mesmo com o FAM negativo, você, puxa vida, eu ainda acho que é uma dermatomiosite, eu acho que é uma síndrome antissintetase. Aí você vai lá e pede o anticorpo, entendeu? Então, há exceções a essa regra geral. Mas aquilo, vamos dizer assim, por um estudante da graduação, por um médico clínico geral, que a gente sugere é isso. Olha, primeira coisa, não sai pedindo FAM para todo mundo, né? Então você pega, por exemplo, um paciente que o Leonardo deve ter falado, né? E deu aula de artrose. Tem lá um paciente de 60, 70 anos, nódulo de Eberden, nódulo de Bouchard, artralgia nas mãos, artralgia de joelho. O diagnóstico claramente é de osteoartrite. Então não tem para que eu pedir o FAM, e aí eu posso ter um paciente com um FAM positivo que não tenha nada a ver com a história, tá certo? Então, não pede, só pede dentro do contexto. Dentro do contexto veio o FAM positivo, você vai lá e pede os autoanticorpos específicos, direcionando para aquele diagnóstico que é o mais provável para aquele paciente e para aquele padrão de FAM. Então, assim, a coisa mais formal é assim. Tem uma outra situação, Jaine, por exemplo, na prática clínica, que o especialista vê bastante, né? Então, sei lá, o paciente vai num não especialista, eventualmente até num ginecologista. O pessoal da ginecologia, por vezes, faz assim uns check-ups em que eles querem pedir tudo no mundo, e às vezes tem algum deles, a pessoa diz, eu estou com uma dor articular e tal, e a pessoa, sei lá, acaba metendo um FAM lá no meio. Aí vem um FAM positivo. Às vezes é um paciente de 20 e poucos anos, que não tem nada, que não está sentindo nada, e aí vem um FAM positivo, e você, caramba. A pessoa vem assustada, geralmente entra no Google, vê um monte de coisa em relação a lúpus, ou já conhece alguém que teve lúpus, e aí fica assustada com a história do lúpus, né? E aí essa é uma situação que acontece e que você vai ter que gerenciar, tá certo? Então, é uma situação de exceção. Então, o paciente está sentindo nada, vem com um FAM positivo. Aí, qual é a situação, vamos dizer assim, o que acontece? Grande número de pessoas que têm esse FAM positivo, que aparece em 5 a 13% da população geral, nunca desenvolvem doença autoimune. Aquele FAM está lá e ela nunca vai desenvolver uma doença autoimune, né? Então, eu poderia simplesmente dizer, olha, você não tem nada, esquece isso aqui, rasga o exame, joga fora, se um dia você sentir alguma coisa, você vem, volta para a gente reavaliar. Só que essa estratégia, em geral, ela não é satisfatória para o paciente e o médico muitas vezes se sente inseguro também. Por quê? Você tem, por um lado, esse dado de que 5 a 13% das pessoas normais, quanto mais velho, maior a positividade do FAM, como é no fator reumatóide. Pessoas normais têm esse FAM, têm uma certa autoimunidade, mas mecanismos contrarreguladores impedem uma doença de se desenvolver e ela nunca vai ter nada, tá certo? Agora tem a situação contrária que a gente vai abordar quando for falar de lúpus. E acontece também na artrite reumatoide, que vocês tiveram aula. Então, existe uma fase dessas duas doenças, isso foi demonstrado há alguns poucos anos, que é uma fase pré-clínica. Então, o processo de autoimunidade, ele se instala anos antes do paciente ter o primeiro sintoma. Então, se eu pegar um paciente com lúpus hoje,
eu tiver guardado por algum motivo o soro desse paciente de anos antes, eu vim dosando, eu vou ver que anos antes dele ter as manifestações do lúpus, ele vem com um soro que não tem nada, é negativo para o FAM, aparece um FAM positivo, o FAM vai aumentando de título, começam a aparecer alguns anticorpos em sequência. O antinucleossomo, anti-DNA, anti-RO, anti-LA e, puf, o lúpus estoura, tá certo? Então, muitas vezes, isso aqui é uma situação de exceção, chega esse paciente para você, talvez vocês vejam no ambulatório, então, para não achar, olha, o professor diz uma coisa na aula e aí chega aqui no ambulatório ele faz outra. Então, nessa situação, às vezes, para tranquilizar o paciente, para eventualmente flagrar um paciente que está nessa fase pré-clínica de uma doença do tecido conjuntivo, você vai lá e pede um anti-DNA, um anti-SM, anti-RO, anti-LA, anti-RNP. Se esses vêm negativos, você repete com 3 a 6 meses, veio negativo de novo. Às vezes o paciente mais ansioso, ele quer repetir mais uma vez. Você repete com 1 ano, não apareceu nenhum desses autoanticorpos, é muito improvável que ele venha a desenvolver uma doença reumatológica futura. Aí você dá alta para o paciente. Agora, se aparece, vamos dizer, um anti-RO, um anticentrômero, aí esse é um paciente que você vai ficar vigiando mesmo que ele não tenha sintoma. Para assim que iniciar a doença, você já está alerta ali e tentar intervir. Deu para entender aí? Eu acabei fazendo uma viagem muito longa com essa pergunta. Né? Vamos mais para frente, já passou 1 hora de aula. Deu para entender, né? Então vamos para frente. Então, nessa nossa paciente lá da poliartrite, da púrpura, do Raynaud, né, que tem anemia, VHS alto, foi pedido FAM, veio positivo. Aí o que é que foi feito a mais? Foi pedido um sumário de urina, que veio compatível com uma síndrome nefrítica. Eu não tenho a pressão da paciente, não foi dado esse dado. Veio com hematúria, veio com cilindrúria, veio com proteinúria. Eu tenho um FAM homogêneo, eu pediria um antinucleossomo ou um anti-DNA, que são anticorpos específicos para lúpus, e aí veio o anti-DNA positivo num tipo de 1 para 160. O anti-DNA, o único que não é feito por ELISA, é feito por imunofluorescência indireta. Aí, nas aulas práticas, a gente conversa sobre isso. Então, esse paciente, com esses dados, então ele tem um quadro mais geral, que pode ser para qualquer uma, mas ele tem uma glomerulonefrite, que nem o Sjögren dá, que nem a doença mista do tecido conjuntivo dá, que nem a miopatia inflamatória dá, que nem sei lá, esqueci a que eu não falei, a outra que eu não falei, que eu não estou lembrando qual é agora, dá glomerulonefrite. Nesse grupo pode aparecer nas outras? Pode, mas é extremamente incomum. Então, uma glomerulonefrite aponta para lúpus e a presença do anticorpo específico, anti-DNA, ele acaba ajudando a fechar o diagnóstico para lúpus desse paciente. Então, esse paciente tem como critérios de classificação para lúpus, e eu vou mostrar para vocês que esses critérios de classificação têm sido modificados ao longo dos últimos anos, mas aqui usando o critério, vamos dizer assim, antigo, né, que eu estou colocando nessa apresentação aqui, o paciente preenche pelo menos 4 critérios para lúpus, tá certo? E eu estou botando aqui a glomerulonefrite como provável, é muito provável, por esse sumário de urina. Então, esse paciente acaba fechando o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, tá bom? Então, eu fiz essa introdução, né? A gente vai seguir com a aula de lúpus. Eu estou com uma certa dificuldade de ficar muito tempo sentado, um desconforto aqui na coluna. Então, eu vou pedir licença para vocês, nós vamos dar aí, são 9h05, vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo, tá certo? Então, deixa eu ver se é 9h05, 9h05, às 9h15, eu vou parar aqui a gravação, às 9h15 a gente recomeça. Cadê a gravação, meu Deus? E aí vamos falar especificamente do lúpus, tá bom? Combinado? Combinado. Pode ser, pessoal? Certo, professor. Como é que eu paro a gravação aqui, Jane? Interromper a gravação. Então a aula vai ficar em alguns pedaços.